Vou começar aqui com Daniel Guimarães, que veio falar sobre a importância, a necessidade, na verdade, do Mindfulness, da atenção plena nas nossas vidas de hoje. Mas antes, Daniel, primeiro queria agradecer, dar boa noite a você. Obrigada por ter vindo. Você estava me devendo essa entrevista. Tem alguns anos que eu estava devendo já. E que bom. Eu acho que as coisas têm que ser na hora que tem que ser, né? Exatamente. Tem que viver o fluxo, né? Tem que viver o fluxo. E aí, antes da gente começar por esse assunto tão interessante que é a atenção plena, eu queria um pouco entender a tua história e dividir com os nossos telespectadores e internautas no sentido de como você se conectou pessoalmente a isso e depois profissionalmente. Você morou em Katmandu por 2 anos, se eu não me engano. E aí eu queria chamar aí, para a gente começar, as imagens de lá, tá? Para o pessoal de casa já ver, para a gente poder começar essa entrevista, do primeiro mosteiro, inclusive. Olha que lindo isso. Você de casa tá vendo, né? E aí foram 2 anos imersos numa cultura que nos ensina muito, né? E não é de agora, é de muito tempo, na verdade, né? Você ficou 2 anos nesse lugar aí, imerso. Antes de Katmandu, eu fui para a China, né? Então eu passei 1 ano e meio na China e cortei meus laços com Teresina, com a minha família, assim, com os amigos. Com o Ocidente, para poder viver exatamente o presente momento, viver a nova vida que eu estava na China, né? E nesse processo eu conheci a meditação. E fui estudando sozinho, ou escutando podcast, lendo livros, mas chega um determinado momento que você precisa de um professor, um mestre que já com experiência direta daquilo na prática. Um mentor, né? Um mentor. Então eu procurei o Tibete, né? Então, eu quero ir para o Tibete, eu vou atrás de um professor. Só que o Tibete, ele foi acabado em 1959 com a Revolução Cultural da China. Ele foi invadido. Muitos monges foram assassinados, mosteiros destruídos, e os tibetanos, junto com o Dalai Lama, eles foram para o norte da Índia e para Katmandu, para o Nepal. Então eles fugiram e montaram essas comunidades tibetanas desses últimos grandes mestres que treinaram no Tibete, eles estão nessas localidades. E por isso eu acabei indo para Katmandu, né? Depois de... Você ficou 1 ano e meio lá? Eu fiquei primeiro 1 ano e meio na China, e eu decidi, depois no final dessa viagem de 1 ano e meio, passei 1 mês em Katmandu, nesse mosteiro, entrando e saindo, porque tinham retiros de 10 dias, né? Então eu só aguentava 10 dias, não aguentava mais do que isso. Pedia para sair. Eu pedia para sair, ia tomar uma cerveja lá, e depois voltava para outro retiro, 10, 15 dias cada retiro. Na verdade eu passei 2 meses, e aí eu fiquei assim, chocado com o conhecimento, com a sabedoria, com aquele estado de presença dos monges. E voltei para cá, para Teresina, para organizar um pouco de dinheiro aí, organizar minha vida. E na minha época eu tinha uma namorada que eu levei, a gente casou e foi direto para Katmandu, aí eu voltei para ir estudar, aprofundar, e sim, eu passei 2 anos em Katmandu. Que aí já eram 2 vidas, não era só mais você. Exatamente. Os 2 primeiros meses foi pouco tempo, foi só o script que eu recebi da possibilidade, né? Então, mesmo 2 anos, eu recebi no máximo um trailer do que é possível daquilo ali. O filme principal é a nossa vida toda que a gente vai praticando, né? Você considerou ficar por lá definitivamente? Na verdade, eu estou me preparando para retornar. Agora que eu estou com o filho, eu estou me organizando de novo para aproveitar. Viver essa experiência a 3 agora. Com esse gap que a criança tem até aos 8, aos 12 anos de idade, um gap de abertura de aprendizado, né? A mente dele, o cérebro dele, ele precisa receber o máximo de estímulos e de possibilidades para ele crescer exatamente um adulto seguro, né? Sem medos de enfrentar as coisas, de ver, e poder ver as diferenças que existem. E lá em Katmandu é um lugar muito pobre. Sim. É um lugar de muita dificuldade, mas também de muita riqueza cultural, desses mestres que ensinam meditação, né? A atenção plena, coisas que realmente transformam a nossa vida aqui no Ocidente. E que terminam habilitando essas pessoas que moram nesse lugar tão pobre a ter essa paz diante da escassez, né? Isso. Eu acho que eles só superaram e continuam superando porque eles têm outras percepções e outros focos, né? Eu imagino que sim. Existe a diferença da reação a esse problema social, né? Que o Brasil ele já reage com violência. Então a gente vê essa questão social e você vê a base que tem muita dificuldade de partir às vezes para uns caminhos que não são saudáveis, né? Que
Mas na Índia eles têm a cultura do karma, né? Então assim, você colhe o que você planta. Então eles são muito preocupados com as suas ações. Eles sabem que em vida vai ter um retorno sobre aquela ação positiva ou negativa. E isso é assim no mundo inteiro. Isso é assim no mundo inteiro, né? A gente é bíblico, inclusive, isso. A gente se ilude um pouco, né? Que a gente vai conseguir escapar das nossas ações, das consequências das nossas ações, né? Então é só um desvio errado, que as pessoas se iludem com a possibilidade de algumas saídas que não são boas, não são saudáveis. Eu acho incrível o teu desejo de dar essa experiência ao teu filho, porque você me disse que ele tem 10 meses e você medita com ele. É possível meditar com um bebê? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que significa meditar, né? Meditar nada mais é do que estar observando o que está acontecendo, se manifesta. Exatamente, se está presente no momento, que pode ser um som, como o som do ar-condicionado, a gente está ouvindo, pode ser a visão que eu estou olhando para você, eu estou presente olhando para você, né? Pode ser a sensação que eu estou sentado na cadeira. Cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente, porque tem pessoas que são mais auditivas, outras mais visuais, outras mais sensitivas. Pode ser a manifestação de um pensamento. Às vezes a gente não sabe que quando a gente pensa sobre algo, se você estiver presente ao momento, você está meditando. Você pensa que não está meditando. O fato de estar pensando é um fato de não estar meditando. Na verdade, você está meditando, você está prestando atenção àquilo que você está fazendo. Então, às vezes, o conceito de meditação, ele carrega assim, muitos preconceitos de, não é pensar em nada, é parar, esvaziar a cabeça, se concentrar. Fazer zazen. É impossível esvaziar a cabeça de um ser humano. A mente, ela é uma fábrica de pensamentos. Então, agora, o que você faz com esses pensamentos, como você observa o pensamento, se você sai do piloto automático ou não, isso aí são tudo estratégias que você aprende a lidar com esse processo mental. Então, toda a estrutura, filosofia assim, ocidental é para você saber lidar com esse processo mental. Como é que você se identifica ou não se identifica, como é que você utiliza esse mundo de possibilidades para tomar a decisão certa no presente momento. Né? Então é mais para saber como lidar e não como viver isso, né? É interessante porque o que você fala, eu fico pensando, qual a conexão do mindfulness com o mindset, né? Que é a forma como você vê o mundo. E ao mesmo tempo você falando, eu me lembrei do Alain de Botton, que criou a School of Life, né? Que já existe no Brasil já há 5 anos. E outro dia eu estava vendo uma entrevista super interessante dele, ele teve no Brasil recente, e ele fala que nós estamos perdendo a nossa capacidade de pensar. A gente está a tal ponto que a gente precisa reservar um tempo para se perceber, para pensar, para sentir. Isso tem muito a ver com o que você está falando. Faz sentido? Principalmente no mundo de hoje da tecnologia, onde nós temos a tela do relógio que já recebe mensagem do celular, essas várias telas, a tecnologia com essa quantidade de estímulos, né, que acaba nos distraindo a todo instante. Então nós estamos se tornando uma sociedade distraída, sem capacidade de concentração, sem nenhum equilíbrio emocional, porque a gente não digere mais as emoções. A gente dispara já a emoção pelo WhatsApp, ou coloca nas redes sociais do Insta, né? Já bota para fora a raiva, ou qualquer que seja a emoção negativa, sem antes ter um tempo para que ela pudesse ser digerida, você pudesse aprender com ela, né? Então a gente já dispara por conta da tecnologia. E nós somos como reagimos, não como somos, né? Não como a gente é habitualmente, né? E a prática, ela vem exatamente isso. Como é que você transforma essa reatividade numa escolha? Porque hoje nós somos, como os monges chamam, né? Uma mente não treinada tem a mente do macaco louco, que é a mente que fica pulando de galho em galho, no futuro, vai no passado, ou no estímulo no outro, que é a mente que é o nosso patrão hoje. Nós não somos donos da nossa vida. Essa mente que está distraída, que fica trazendo ansiedade com o futuro, ou culpa com o passado, ela fica empurrando a gente para um lado e para o outro, onde a gente está perdendo completamente o domínio da nossa vida, de estar presente. E não vive o tal do fluxo. Exatamente. Do que fluxo o cara que acontece, fala no livro dele, né? E que tem muita coisa. Eu tenho um amigo, o Ney Paranaguá, que você conhece, ele diz, tá no fluxo? Vive o fluxo. Só que ele tá falando de trabalho. Faz parte também, faz né? Parte. Faz parte. Eu achava que você ia, eu digo, gente, quando você foi para a China e depois você foi pro Tibete e tudo, eu falei, será que o Daniel vai ser um monge? Isso está nos teus planos, assim, ou não? Porque as práticas você tem, né? A gente tem até imagens do Ano Novo Tibetano, só pra gente falar sobre isso, que é incrível, gente, é totalmente diferente. Bota pra gente ver, enquanto eu converso aqui com o Daniel, se a ideia dele... Olha aí que legal.
Inclusive eu estava nesse evento, esse é um dos meus professores, né, que isso é uma dança que foi secreta durante anos e anos no Tibete, mas depois que eles foram expulsos, eles começaram a abrir mais para o mundo. Por que ela era Porque fazem parte de uma evolução de um treinamento. Então, isso é chamado de a dança das ilusões, né, que é mais ou menos assim, uma metáfora da vida que a gente tem, né? Assim, sempre que a gente vive congelando as coisas, mas o mundo é um fluxo, né? Então a gente vive as ilusões que a gente pensa que as coisas são como elas são e sempre depende da nossa perspectiva sobre as coisas, né? E os fenômenos são impermanentes, então eles estão sempre mudando. Então é por isso que é chamada a dança das iluções, né? As coisas ficam... E aí eles foram compartilhando, né? Então isso já dentro de uma medida que se tornou importante, né? Tanto que é o ano novo de lá, né? Isso é um teatro, né? Que tenta fazer uma metáfora de como é que é a nossa vida, né? Então aí tem eles utilizam a linguagem mais simbólica, né? Para expressar as qualidades da sua mente, né? Nós temos a linguagem mais crua, né? Que é a comunicação verbal, as palavras. Você tem mais sutil, que é o simbolismo, que são os memes, né? Então, em um meme você consegue entender 1000 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma linguagem mais sutil, ela passa mais informação do que uma palavra em si, né? Devia ter uns memes tibetanos assim, muito loucos pra gente... tudo isso são... dizer de outras formas sobre algumas coisas. Você precisa de treinamento para receber essas orientações, né? Agora eu queria falar sobre o site da Escola de Atenção Plena, que inclusive a gente trouxe você aqui para falar sobre isso. O Daniel, eu já vi ele fazendo treinamento em escolas, eu já vi ele fazendo treinamento com professores aqui, no nosso estado. E aí agora, e eu sempre achava, eu digo, caramba, o Daniel tem que encontrar uma forma de compartilhar isso de modo mais rápido, mais fluido também e levar essas informações tão preciosas, né? E aí coincidiu que você lançou esse site, né? De Atenção Plena. E eu queria mostrar para o pessoal de casa, olha aí, ó, gente, que é o site da Escola de Atenção Plena, tá? Que a gente está mostrando para vocês. Que tem o endereço todo direitinho, né, Daniel? Escola de Atenção Plena... escolaatençãoplena.com.br. O que a gente encontra dentro desse site? Tem treinamentos, tem formas de habilitar as pessoas para isso? Ela tem um foco só em escola? Quando eu voltei do Nepal pela primeira vez, eu quis levar para esse conhecimento do treino, da atenção, né, do foco, da inteligência e desse empoderamento emocional para a Escola Casa Meu Norte. Só que as condições na época não eram, tudo são casos e condições, né? Então a gente não conseguiu. Mas da segunda vez que eu voltei do Nepal, aí sim, eu já tinha uma estrutura de tecnologia para desenvolver, pessoas que compuseram a equipe. Eu lembro. E aí a gente desenvolveu esse projeto piloto na Escola Casa Meu Norte, que era um anseio meu, né? Eu fui aprender isso com 30 anos de idade. Se eu soubesse um pouco, assim, quando eu estava na minha infância, eu tinha absorvido, eu tinha dado menos murro em ponta de faca, né? Eu tinha entrado em menos problemas na minha vida. Que né? é o que você quer que seu filho receba, né? Então, eu acho que treinar as crianças são muito receptivas, elas entendem rápido e elas transformam logo a família delas, porque a criança hoje ela é o centro da casa. Então, a gente quis treinar as crianças. E nós desenvolvermos, aí sim, quando eu fui para Casa Meu Norte, eu vi a necessidade de aprender sobre o método. Aí eu fui para os Estados Unidos me formar como educador de mindfulness. Né? Como é que eu levava essa metodologia para o professor e para a criança? Aí sim, eu busquei a educação de uma forma mais sistemática, né? Utilizando a pedagogia para a criança. E aí eu me formei e decidi montar esse curso para as escolas, né? Treinando o professor. Porque o professor, o adulto, ele é a base do desenvolvimento neurológico da criança. A gente não sabe, mas a neurociência já provou que o sistema nervoso do adulto é o que estabiliza o sistema nervoso da criança. Então, quando você tem um professor treinado, que entra numa sala de aula com a intenção de beneficiar, com estabilidade emocional, de ser menos reativo, o professor, ele automaticamente, ele cria uma sinergia na sala das crianças, elas se conectam com aquele sistema e elas entram em tranquilidade. Então, e o processo de aprendizagem é muito mais... Fica muito mais fácil de resgatar a atenção das crianças,
você desenvolve a inteligência, né? Porque a concentração é a espinha dorsal de qualquer inteligência, seja na música, na arte, no esporte, tudo parte da concentração. Aqui a gente tem um vídeo muito legal que o Mindfulness é um superpoder, é uma animação muito interessante, né, que é uma prática de Mindfulness, que é uma das coisas isoladamente mais poderosas que se pode fazer para o nosso próprio bem-estar. E a gente queria dividir com vocês, ele é bem rapidinho, né? Vamos mostrar. You may have heard this word mindfulness. It's become something of a buzz phrase of late. So I'm going to give you one simple, serviceable definition, which is this. Mindfulness is the ability to know what's happening in your head at any given moment without getting carried away by it. Imagine how useful this could be. Just as an example, you're driving down the road and somebody cuts you off in traffic. How do you normally react? I think most of us, we normally react by having a thought, which is, I'm pissed. And then what happens next? You immediately, habitually, reflexively inhabit that thought. You actually become pissed. There's no buffer between the stimulus and your reaction. With just a little bit of mindfulness, in that same situation, you might notice my chest is buzzing, my ears are turning red, I'm having a starburst of self-righteous thoughts, I'm getting angry. But you don't necessarily have to act on it and chase that person down the road, screaming at them with your kids in the back of the car thinking you've gone nuts. Now, you might be thinking, don't I need to get angry sometimes? Aren't I justified? I would say yes, but probably not as much as you think. The proposition here is not that you should be rendered by mindfulness into some lifeless, non-judgmental blob. The proposition is that you should learn how to respond wisely to things that happen to you, rather than just reacting blindly. And that, my friends, is a superpower. How do you get it? The way to get it is through meditation. I believe that meditation and mindfulness are the next big public health revolution. In the 1940s, if you told somebody you were going running, they would have said, who's chasing you? But then what happened next? The scientists swooped in, they showed that physical exercise is really good for you, and now all of us do it, and if we don't, we feel guilty about it. And that's where I think we're headed with mindfulness and meditation. It's going to join the pantheon of no-brainers like brushing your teeth, eating well, and taking the meds your doctor prescribed for you. Let me just close by saying, mindfulness is not going to solve all of your problems. It's not going to render your life a nonstop parade of unicorns and rainbows. Nonetheless, this is a superpower and one that is accessible by you immediately. Bom, depois dessa animação, porque assim, na verdade, se você googar hoje, você encontra exercícios, né? Agora é preciso ter cuidado, né? Talvez. Queria que você falasse sobre isso, ou tudo que você encontra de exercícios, de respirar, de atenção plena, de... Sabe quando eu estava me preparando para fazer essa entrevista com você, eu googlei, eu encontrei milhares de coisas. Coisas que para mim faziam sentido e outras que eu falei, vou perguntar para o Daniel. Eu acho que sempre a base, assim, é a intenção. Então, eu já procuro treinar, acordar de manhã cedo e já, assim, que eu possa beneficiar alguém, que eu possa desenvolver minha paciência, que eu possa, de alguma forma... agregar para a vida das pessoas. Então, essa intenção é a base de qualquer ação. Então, por mais que eu não pratique o dia todo, como eu coloquei uma intenção positiva, eu vou colher... Você consegue as coisas, você incrivelmente... modela o teu dia. Exatamente. Aquilo, né? Então, a motivação, ela modela. Então, se você tiver uma motivação sincera de querer se beneficiar e poder beneficiar os outros, não interessa o que você vai natural, fazer, as coisas de alguma forma encontram um jeito de acontecer. É engraçado isso. E tem os livros que são fotos de capas de livros, né? De atenção plena, como encontrar a paz em um mundo frenético, né? Olha esse livro aí, você já leu, claro, né? É isso aí ele organiza por semanas, né? Como é que você pode ir integrando, né? Exatamente o ouvido, o olho, as emoções, os pensamentos. Então é um sistema que toda semana você pode aplicar um pouquinho de uma técnica específica. Aí você vai treinando até você... E esse? Isso aí é como é que você, nesse mundo frenético, como você falou, como é que você integra, né? Porque as pessoas pensam, atenção plena, não tem como praticar atenção plena porque hoje o mundo está muito corrido, mas na verdade você utiliza essa velocidade como âncoras na sua vida. Por exemplo,
Quando eu entro em casa, eu abro a porta, eu já me coloco presente naquele momento, então utilizo o chuveiro, utilizo a porta, utilizo o carro, tudo o que acontece na minha vida, você pode utilizar âncoras para estar no presente momento. Um alarme no relógio, então como é que você coloca essas âncoras no dia a dia para te ancorar, né? Para te tirar desse piloto automático. Porque senão você, tipo, leva trabalho para casa, sonha com trabalho, acorda de manhã. Eu sou uma pessoa muito ligada. Meu marido disse que eu acordo de manhã, ele tipo, ele acorda normal, como todas as pessoas. Eu acordo, nossa, eu vou ter que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu esqueci de fazer o supermercado, não sei o que, não sei o que. Uma pessoa muito ligada, ela consegue ter atenção plena. Claro, eu acho que, por exemplo, em reuniões, eu participo de reuniões... Então, eu sempre, em um segundo na reunião, se eu me lembro, eu já retorno e dou uma parada, uma respiração, se você observar, uma respiração. Eu já fui em reunião com você e você, como executivo, primeiro que você consegue ter a empatia, você consegue ter a atenção do público. Isso, né? Isso ajuda. Isso ajuda bastante. A capacidade de ouvir também. Então, se você não estiver no piloto automático, você consegue ouvir as pessoas e as pessoas têm, uma equipe sempre tem a resposta para os problemas. Então, muitas vezes, eu acho que os gestores não têm a capacidade de ouvir o que as pessoas têm para dizer e toma decisões que não foram baseadas em quem estava no front ali. Porque fazer é uma coisa, né? Demandar é outra. O ideal é que a gente nós sejamos qualificados, né? Isso. Tanto na demanda como para realizar o que foi demandado, né? Exatamente, mas cabe ao líder ouvir as pessoas. Eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. Por sempre querer antecipar situações, alguém começa a falar, você já ou está julgando aquela pessoa, ou está querendo saber o que é que ela quer dizer, e na verdade você perdeu o conteúdo porque você está tentando entender onde é que ela quer chegar te falando aquilo, entendeu? Você pode depois refletir onde é que ela quer chegar, mas é importante que você preste atenção que realmente o que é que ela quer dizer. Às vezes tem o hábito de, tipo, tá falando, aí você já tá pensando no que você vai dizer depois, o que aquela pessoa tem que fazer, no que vai acontecer. Você vai se antecipando, né? E aí é uma ansiedade enorme, né? Fica um processo esquizofrênico, porque nem você escuta a pessoa, nem o que você vai responder talvez interesse muito ao que ela estava perguntando. Ninguém se entende. Mas na nossa sociedade, nós estamos vivendo esse processo, né? De esquizofrenia, de piloto automático, de déficit de atenção, de vários problemas psicológicos que... A síndrome do pensamento acelerado. Tem umas síndromes muito loucas aí agora. Aí também tem, eu acho que entra também o caso da indústria farmacêutica, mas eu não... Não, tem muita coisa em jogo. Tudo vira business, jogo, né? Tudo vira business. Inclusive, atenção, mindfulness, ele virou um business porque... Eu falei aqui, exatamente, porque ele desenvolve a inteligência em quem pratica. Qual é a diferença entre o mindfulness que está nas grandes empresas do Vale do Silício para o mindfulness que está na educação? É a gentileza. Porque quando você está numa empresa, quando você pratica mindfulness, sua intenção é sempre aumentar a produtividade, você ficar mais inteligente, mais focado, né? Quando você leva para a educação, você tem que ter esse aspecto do coração, da gentileza, do trato, da generosidade, todo esse aspecto do coração, da empatia, né? Do respeito consigo, gentileza consigo, porque a forma com que a gente se trata é a forma com que a gente trata as outras pessoas. Então, todo esse aspecto emocional, ele não existe nas grandes empresas, porque eles querem desenvolver o capital, o dinheiro, né? A intenção é única. É ali o foco na produtividade. Fala, você pode modelar qualquer coisa para o que você quiser, para o bem ou para o mal, ou para performar de uma forma ou de outra. De qualquer forma, eu acho que dentro das escolas é transformador. Eu lembro que você fez um treinamento com professores do Dom Barreto e os professores saíram encantados, né? Isso. Porque assim, é realmente você mudar a forma de se ver e ver os alunos, né? Cria uma conexão que é assim indestrutível, né? Ela fica sendo... plena o resto da vida. As conexões, elas são transformadoras também, né? O professor, ele ganha mais recursos de poder ajudar. O professor nada mais é que uma pessoa que está super interessada em poder ajudar aquelas crianças. Então, quando elas recebem esse recurso de poder ajudar em ver aquela criança desenvolver de maneira mais rápida emocionalmente ou a nível dos estudos, então, eles se sentem, sim, realmente gratos quando recebem um treinamento. O que você estudou nessa escola é tudo isso e muito mais que não deu tempo da gente explorar e que está tudo no site e nos teus treinamentos. Agora nós produzimos algo relacionado aos pais, porque os pais do Dom Barreto e de outras escolas pediram pra gente, porque as crianças chegavam em casa e falavam assim, pai, você está comendo sem atenção plena, porque o pai estava comendo na frente da televisão, né? Adoro. Então, os pais pediram um treinamento. Então, a gente tem mais ou menos...
está no 4º período, todo mês a gente está abrindo uma turma, né? Então é um curso online para os pais e nós tivemos psicólogos, né? Pessoas, arquitetos, pessoas que querem aprender um pouco mais de mindfulness e de parentalidade consciente, né? Como é que você ajuda sua criança a desenvolver uma resiliência emocional, né? E tá tudo no site, os contatos, tudo tá lá. Gente, ó, é escolaatençãoplena.com.br. A gente coloca aí para vocês, a gente mostrou ainda há pouco, mas só para você não esquecer, é muito simples, é o nome, ó, Escola Atenção Plena, a gente está mostrando de novo, .com.br, tá bom? É claro que a gente não falou sobre todas as coisas. Tem muita coisa. Não tem, a gente falou como praticar, a gente tentou criar um contexto para mostrar como é que a atenção plena chega, quais são os benefícios dela, né? E aí, se você quiser saber mais, você entra lá no site, entra em contato com o Daniel, com a equipe dele. Enfim, quando que você viaja de novo? Já tô... Não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz, Não, ainda Daniel. tem um tempinho ainda. Minha criança está crescendo. Triste ainda. porque você vai ficar ausente. Por enquanto não, ainda tenho muito trabalho aqui. Eu tenho muito trabalho para fazer. E feliz porque eu tenho certeza que quanto melhor você fica, melhor quem está perto de você fica também, porque isso tem um alcance, né? É isso. E eu acho bacana também você levar isso pro teu filho. Acho a vida incrível. continua, né? A gente não para. Senão não seria você, não seria Daniel sendo Daniel, né? Verdade, obrigado. Muito obrigada pela entrevista, tá bom?